Olá! Olá, você sabe o que foi o Império Romano? O Império Romano, que é considerado a maior civilização da história ocidental, que durou cerca de 5 séculos. Começou em cerca de 27 a.C. e terminou em 476 d.C. E hoje vamos mostrar como este império é retratado no mundo cinematográfico. Este será o tema do jornal de hoje. Para dar um contexto, estamos aqui no estúdio com Victor e Castro. Olá, sejam bem-vindos. E bom, como que a gente pode explicar resumidamente o Império Romano? É com vocês. Olá, bom, o Império sucedeu à República Romana. Com o novo sistema, Roma, que era uma cidade-estado, passou a ser governada pelo imperador. E nesse sistema político de império, o poder ficava todo centralizado no imperador. O Império Romano começou com Otávio Augusto e terminou com Constantino XI. O Senado servia para apoiar o poder político do imperador. Foi em seu início que o Império conquistou a maior parte de poder. Bom, até 117 d.C., ao menos 6 milhões de quilômetros quadrados estavam sob o domínio do Império Romano. Roma, nesta fase, foi habitada por 1 milhão de habitantes. Entre os pontos fundamentais para o sucesso do Império estava o exército, que era profissional e atuava como uma legião, sob o comando de astutos generais. Roma expandiu o poderio ao Mediterrâneo. Podemos falar sobre as características: essencial comercial, escravizava os povos conquistados, o controle das províncias era feito por Roma, politeísta, o governo tinha cargo vitalício. A extensão territorial era obtida por conquista ou golpe militar. Citamos os imperadores. Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma. Seguindo, Cláudio, Nero, Tito, Trajano, Adriano, Diocleciano, Constantino, Rômulo Augusto, Constantino XI, o último imperador do Império Romano Oriental. Passando por 4 dinastias: dinastia Júlio-Claudiana, dinastia dos Flávios, Dinastia dos Antônimos, dinastia dos Severos, sendo dividido em 284 d.C. como forma de melhor administração do poder. A divisão consistiu em Império Romano do Ocidente, tendo como capital Roma, Império Romano do Oriente, com Bizâncio como capital. Este seria uma parte do que foi o verdadeiro Império Romano. Mas o tema hoje é como esse império é retratado nos filmes. Exatamente. Voltamos com vocês! Obrigado. Falamos agora com o nosso repórter Lucas, para falar com o cineasta sobre esse ponto sobre o Império Romano. Com você, Lucas. Bem, na maioria das vezes, Roma Antiga é mostrada nos filmes de Hollywood como um lugar habitado por um povo imoral e de hábitos depravados, que se ocupava apenas com orgias e hábitos sangrentos, como, por exemplo, assistir lutas de gladiadores ou condenados a serem jogados para os leões na arena. Mas será que era só isso mesmo? Conversamos com cineastas e historiadores Marjorie, Arthur, João e Guilherme para sabermos a verdade. Acho que pensar que a vida em Roma era apenas isso é ter uma visão muito podre de uma das maiores civilizações que o mundo antigo já conheceu. Além disso, concluir com base nessas imagens mostradas no cinema que os romanos eram todos devassos ou cruéis é uma generalização grosseira. Seria o mesmo que nos dias de hoje, com base em certas notícias do Brasil divulgadas pela imprensa internacional, o estrangeiro concluir que o nosso país é habitado apenas por criminosos e corruptos. A violência era um elemento presente em muitos aspectos da sociedade romana. A razão para os romanos terem sido retratados de forma tão negativa e tantas produções de Hollywood está nas fontes que inspiram esses filmes. Os textos de moralistas cristãos que foram escritos após o cristianismo ter se tornado a religião oficial do Império Romano. Nestes textos, os moralistas cristãos descreviam Roma nos tempos do paganismo como uma cidade decadente, dominada pelo pecado. A intenção desses autores era mostrar que os costumes melhoraram por causa da adoção do cristianismo. Na verdade, antes do cristianismo, uma outra corrente que pregava uma vida mais regrada já havia conquistado adeptos em Roma. Essa corrente era o estoicismo. Entre os romanos que eram estoicos estava o filósofo Sêneca, que viveu nos tempos de Nero, e o imperador Marco Aurélio, figuras muito representadas nos filmes. Uma outra fonte que serviu de inspiração para muitos filmes é o historiador romano Tácito, que em seus relatos os imperadores que, governavam de acordo com os interesses do Senado são mostrados de maneira favorável. Por outro lado, aqueles que preferiam buscar apoio nos setores populares são mostrados de forma negativa. Dentre os imperadores que ganharam a empatia de Tácito estão a Calígula e o Nero. Esses dois imperadores costumavam ser lembrados por suas loucuras ou excentricidades. No entretanto,
nisso, eles pouco ou nada defendiam de vários outros imperadores. A figura de Nero apareceu em mais de 10 filmes, dos quais, talvez, o mais memorável tenha sido o Quo Vadis, produção de 1951. Nesses filmes, Nero costuma ser retratado como um imperador louco que invadiu Roma e que tocava lira enquanto as chamas ardiam. Na verdade, não há provas de que ele tenha sido responsável pelo incêndio que assolou Roma no ano de 64 d.C. Bom, Nero foi escolhido para ser vilão de tantos filmes porque usou os cristãos como se fossem bodes expiatórios e os condenou a alguns dos mais horríveis súplicos. E tem boatos também culpando os cristãos pelos incêndios que circularam pela cidade e serviram de pretexto para condená-los. De modo geral, os romanos eram tolerantes no que dizia respeito a outras religiões. Tão tolerantes que acostumavam importar cultos e deuses dos povos que conquistavam. Por outro lado, vários dos primeiros cristãos eram extremamente intolerantes e tinham o hábito de invadir templos pagãos para interromper cultos e cerimônias. Segundo Tácito, por ordem de Nero, cristãos foram crucificados e queimados vivos. Outros eram cobertos com peles de animais e jogados aos cães selvagens. No cinema, os cristãos são mostrados sendo jogados aos leões. Outro imperador retratado no cinema é Cômodo, que aparece como vilão em Gladiador, o grande sucesso de bilheteria. Na tela, Cômodo morre ao ser derrotado pelo herói durante um combate na arena do Coliseu. Na verdade, Cômodo morreu em casa, assassinado a pedido de Márcia, que era uma de suas amantes. Seu assassino foi um gladiador conhecido como Quintus Máximos, o Piedoso. E também tem outro aspecto fantasioso do filme, é que o final dá a entender que após a morte do Cômodo, a República foi estabelecida, substituindo o Império. Bem, os filmes podem ser muito divertidos e interessantes, mas eles estão longe de ser uma fonte confiável para o estudo da Roma Antiga. Portanto, se você precisa estudar esse tema para um trabalho ou para uma prova, recomendo que você consulte um livro. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. Esta foi a edição de hoje. Até mais. Obrigado a todos. Esperamos que as informações ajudem a vocês, telespectadores, a entrar nesse mundo dos filmes que retratam a história. Até mais.